Bom, no vídeo de hoje eu quero falar de dois artistas que eu considero fantásticos e que eles acrescentam demais pra mim. O primeiro deles é esse aqui, ó. Não é sobre ser omisso, mas fazer bem o serviço. Sem clima esquisito, pela paz é que eu milito. Pensei que paz fosse coisa de religião, mas trombei Deus na rua e ele me disse que não. Bom, esse é o Bjork, pra mim é um cara que agrega bastante, ele escreve muito e as suas letras trazem uma perspectiva legal. Já o segundo tem uma pegada muito diferente do Bjork, mas é um som que me alegra, que me encanta, enfim, que acrescenta muito pra mim. Ouve aí, ó. Fearlessness gives me confidence in the face of the unknown. It's the peace in my soul. You're uncontainable. Love is unchangeable. Fully capable of doing the impossible. Jesus, I love the way you breathe. Bom, uma coisa comum entre esses artistas é que, tendo como critério que a gente entende hoje como sucesso, que no caso seriam as visualizações, você vai ver que esses caras não têm esse número de visualizações tão incrível e talvez eles não sejam tão conhecidos assim de fato. Ou quando você olha o número de inscritos nos canais deles no YouTube, você percebe que não tem esse número tão grande assim de inscritos e coisa do tipo. Bom, a pergunta então é, a mensagem desses caras deixa de ser boa porque a gente não vê um grande número de visualizações? Ou mais ainda, o trabalho que eles fazem deixa de agregar porque parece que não se alcançou um número grande de pessoas? Sinceramente, eu acredito que não, especialmente usando o Bjork como referência. Esse Bjork, por exemplo, foi um cara, quando eu ouvi, eu falei assim, meu, peraí, esse cara fala de Deus usando essa linguagem e você vê a construção das ideias, como ela é bem feita, a base, a musicalidade, tudo. Eu falo, cara, aquilo me inspirou, me fez repensar e até externar algumas das coisas que tinham aqui dentro de mim. Alguns poemas que eu escrevi, por exemplo, que tem uma pegada mais crítica, mais forte, mais rua, e que tem a ver com certeza com a minha identidade, a realidade na qual eu aprendi bastante coisa, enfim. Pra mim não há dúvidas que o trabalho daquele cara acrescentou demais pra minha vida, e eu sei que eu pude externar alguma coisa que tinha dentro de mim e de algum modo eu acrescentei pra vida de outras pessoas. E isso tem a ver totalmente com a mensagem de hoje, que é que apenas um te escute. Porque se a gente for partir desse princípio das visualizações, ou você olhar o feedback estatístico, numérico, do que você tem produzido, talvez isso seja um desmotivador. E é bem difícil desconstruir isso, né? Já que a gente é bombardeado por esse contexto de tipo, cara, visualizações, números disso, daquilo, vai definir o seu trabalho. Eu entendo sim que a visualização ou que a popularização, ela significa alguma coisa do trabalho que você está fazendo, mas nem sempre é algo positivo. Se a gente observar, alguns artistas tiveram números meteóricos durante um período e depois você não vê esse artista. Mas enfim, o ponto não é criticar artista X ou Y, o ponto aqui é dizer que a gente não pode se apegar. Eu acredito que claramente a gente tem que se apegar inicialmente à mensagem que foi nos transmitida. Se a gente conhece a Deus e identifica que Ele colocou algo dentro de nós, esse é o primeiro ponto, esse é o ponto central. E esse deve ser o nosso grande motivador para continuar. Porque percebe o que aconteceu comigo? Ainda que o Bjork não tenha alguns números monstruosos como alguns outros artistas têm, esse cara chegou até mim, me influenciou positivamente, eu pude devolver alguma outra coisa. Isso vale muito pra gente. A gente tem alguma coisa que a gente deve compartilhar, e quando a gente compartilha ela, ainda que apenas uma pessoa nos escute, isso pode com certeza gerar transformação para a vida dela. E você vai ser uma ponte de conexão entre uma perspectiva diferente dessa pessoa ou o empurrão que ela estava precisando. Que talvez ela olhe para você e fale, uou, isso aqui é diferente, cara. Ou, isso aqui tem a ver com a minha identidade. Eu não sabia que isso era possível não, já tem um maluco fazendo também. Percebe na grandeza disso? Bom, vamos trazer aqui para Jesus então. Ó, se você pensar, ele com certeza arrastou multidões, seu ministério foi muito popular. Mas em alguns momentos a sua mensagem era dura a ponto da galera falar, mano, quem que pode suportar tais palavras? Não dá, né? Parafraseando aí, claro, a Bíblia. Mas 11 homens escutaram bem essa mensagem. Então olha como filtrou esse montante e se reduziu a 11 homens e como esses homens revolucionaram a história da humanidade, tanto em uma perspectiva social quanto naturalmente, meu Deus, numa perspectiva espiritual, né, influenciando, e outros posteriormente foram influenciados, enfim. E Jesus sabia claramente, popular ou não sua mensagem, ele sabia quem o enviou, quem o designou para tal. E a gente tem que fazer esse paralelo, e meu camarada, nem sempre a gente lembra dessa mensagem, que é muito importante, de lembrar quem foi que nos designou para tal coisa, quem inflamou o nosso coração, quem colocou isso no nosso coração e por quem que a gente está fazendo e por que que a gente está fazendo. Porque quando a gente sabe por quem que a gente está fazendo, a gente sabe que é por Deus, e Deus quer o quê? Cuidar, resgatar os filhos seus.
E a gente também está fazendo por esses que vão receber aquilo que Deus colocou em nós, a gente está entregando e isso vai gerar transformação em aspectos diversos. Então a conclusão é que a gente consiga entender essa perspectiva, que apenas um se nos escute. E claro, cara, é muito bom você ter um trabalho que ganha proporções. Esses artistas que eu citei, né, eles têm trabalhos de grande relevância, mas eu quis fazer o apanhado geral, onde você não vê essas proporções em todos os trabalhos que os indivíduos fazem, são trabalhos de qualidade. Também, eu particularmente gosto muito. Então é isso aí. Valeu, até a Hold on, just hold on to me. I heard you say